Estamos aqui de volta depois de 1 mês e 5 dias, 7 dias, 1 mês e 7 dias, com mais um episódio do SenaCast, né? Esse episódio está sendo gravado no dia 12/4, às meia-noite e 11, de um lugar totalmente novo. Pois é, esse episódio vai ser um daqueles episódios que eu falo um pouco mais da vida pessoal do que de uma coisa em específica, porque eu acho que é interessante gravar esse tipo de coisa, porque o SenaCast, além de ser um programa de rádio para ouvintes, ele é um diário falado meu, né? Um monólogo, em grande maioria é um monólogo que eu faço comigo mesmo aqui em algum lugar. Já teve episódio na praia, teve episódio na cozinha lavando louça, teve episódio na rua, e esse episódio eu tô gravando num estúdio, acho que eu posso chamar de estúdio. Então, é um estúdio. Vamos pro contexto. Nos últimos o último mês, né, que passou por aí, eu me mudei mais uma vez. Essa é a minha quarta mudança. Minha quarta mudança de casa, minhas idades, né, na minha quantidade de anos de vida. E dessa vez eu fiz um passo muito importante porque eu saí, né, daquele ambiente de, vamos dizer, como? Vou usar a palavra solidão, vou dizer a palavra solidão porque eu acho que é a palavra mais concreta. Eu saí daquele padrão de morar sozinho e tô dividindo hoje casa com duas pessoas. A casa obviamente é maior, e, enfim, que são meus colegas, meus melhores amigos, meus irmãos, entenda como quiser. A gente vai trabalhar mais esse conceito que eu construo aqui no SenaCast, nas palavras que eu falo, enfim. Mas eu tô dividindo casa com eles. São duas pessoas. Eles já participaram do SenaCast aqui, inclusive, que é o Henrique e o Daniel. Se não me engano, eles participaram do episódio 30 e pouco, cara. Acho que foi no episódio... Eita, eu nem lembro. 26? Não lembro. Eles participaram de algum episódio aqui. Se você olhar na sua plataforma de streaming aí, tu vai ver que, né, tem participação deles aqui. Enfim. E a gente tá morando junto, né? A gente tá morando junto. Eu vou estar fazendo uns episódios mais sobre como é o dia a dia, alguns vlogs também, né? Porque o pessoal tem pedido nas redes sociais sobre isso, eu acho interessante. Porque todos nós somos adolescentes? Não, acho que não. Todo mundo aqui tem menos de 25 anos, isso é fato. Nós aqui temos dois com 18 para 19, um com 20, e a gente está dividindo uma casa, trabalhando e dividindo vida. Isso é interessante, porque eu vejo muito comentário, inclusive, de gente que fala que é bobeira dividir casa, que é bobeira sair da casa dos pais, enfim. E muita gente que quer sair da casa dos pais não sabe como começar. E eu, sinceramente, essa vai ser a palavra-chave do SenaCast de hoje, eu era muito contra dividir casa com alguém. Mas acabou que a oportunidade apareceu, as pessoas certas apareceram e eu tive que meio que pagar a língua, né? E voltar atrás uma caçambada de coisa que eu achava na minha vida, que eu nunca ia fazer e eu tô fazendo. E sendo bem sincero, eu acho que o pensamento que fica de ensinamento nisso tudo é nunca diga nunca. É uma coisa meio clichê, na verdade, mas é um pensamento interessante porque, assim, vamos colocar aqui em números. Eu tô gastando 2 vezes menos do que eu gastava morando sozinho. E eu tô numa casa 3 vezes maior do que a minha casa antiga. Eu tenho um estúdio para gravar, eu tenho uma mesa boa para gravar, eu tenho um lugar ventilado para gravar, eu tenho um espaço meu para gravar, onde eu não afeto o funcionamento da casa, eu posso personalizar ele do jeito que eu quiser, até porque os outros dois colegas, meus dois irmãos aqui, eles também trabalham com isso, nós trabalhamos juntos, inclusive, então acaba que a área fica... A energia do... Jovem místico. A energia do lugar casa, o que torna tudo mais fácil. Para quem não acompanha, eu trabalho com criação de conteúdo, além daqui pro SenaCast e pros meus canais, para uma, aspas, emissora de televisão, aspas, de uma escola, né? Em breve vocês vão estar sabendo mais detalhes, porque eu devo acabar contando. E nós trabalhamos juntos. Nós temos uma microempresa, nós 3, e a gente trabalha na criação desse tipo de coisa. Além de suporte técnico para computador e celular também. Então, assim,
Não é expondo nada, mas é conceituando muito o pensamento de quem ouve, porque eu sei que muita gente que ouve aqui, muita gente que me acompanha, inclusive, são pessoas que têm sonho de morar sozinho, de dividir casa, e eu acho isso muito importante, você ter a noção de que é um passo muito importante para a sua vida, tanto financeira quanto para a sua vida psicológica. Você vai ter que saber lidar com a individualidade de cada pessoa que você está dividindo casa, junto com a sua, e tem que casar. Tem que ser uma coisa bem fechada, uma coisa bem tratada, para não ter problema. Como, por exemplo, um dos piores problemas que nós temos aqui é o banheiro. Enquanto um quer no banheiro, o outro está no banheiro. Então você tem que saber muito bem os horários, muito bem conversado. Outra coisa, nós não tivemos nenhum problema com dinheiro até então, questão de dividir coisa e tal, não teve nenhum problema. Outra coisa é justamente o horário de dormir. Uns dormem mais cedo, outros dormem mais tarde. Então você tem que ter essa noção. Eu vou dormir primeiro, então beleza, eu estou disposto a dormir antes do horário que a casa dorme. Então eu estou disposto, né, a, quem sabe, acordar de vez em quando. Porque os outros dois, ou o outro, não está dormindo. Então é muito jogo de cintura. O fato é jogo de cintura. Mas o principal ponto que o pessoal mais pergunta, e eu acho que é mais lógico, é o fator de você dormir na mesma casa que uma outra pessoa. Como assim, Senna? É basicamente o seguinte. O mundo é muito perigoso. Isso é fato. Tá? O mundo é um lugar perigoso, é um lugar complicado de lidar. Então você, para dividir casa com uma pessoa, você tem que saber muito bem a índole dessa pessoa. Porque não é interessante você dividir casa com alguém e ter que trancar armário, ter que trancar porta quando estiver indo dormir. Não é muito interessante. É mais estressante do que interessante. Ah, mas é mais barato. Não vale a pena. Você às vezes não paga com dinheiro, mas paga com a mente. Acho que deixa uma coisa mais interessante. Então, o fator principal, quando você sai dessa ideia de vou sair da minha casa para juntar-me com outras pessoas ou com outra pessoa, é conhecer bem a pessoa que você está se juntando. Eu vim de uma liberdade onde eu tinha uma casa à minha disposição, só minha, onde eu dividia só com um cachorro, que ficava no canto dele, vinha para meu quarto, brincava e tal, mas era naquele canto. Então eu saí de uma liberdade onde eu tinha que cozinhar tudo, eu tinha que limpar a casa sozinho, eu tinha todo o tempo do mundo poder ficar no banheiro, eu podia trazer quem eu quisesse para dentro de casa, fazer tal festa, tal coisa, para uma liberdade onde eu tenho que, opa, isso vai agradar os meus colegas de casa? Isso vai agradar? É válido fazer isso? Entendeu? Por mais que, não, tá morando sozinho, a liberdade toda. Não é bem assim. Quando você mora com outras pessoas, isso não vale só para colegas, tá? Pode ser com família também. A ideia é que tenha como eu posso dizer? Um tratado muito bem feito de qual é o limite meu e qual é o seu limite e qual é o seu outro limite, para que os nossos limites coexistam sem ter nenhum problema. Para ser bem sincero, não está sendo uma dificuldade para a gente, porque a gente já se conhece há muito tempo, então a gente já tem uma intimidade muito grande, mas é um ponto que sempre eu ressalto quando me perguntam sobre, porque é um ponto importante. Eu vejo muitas pessoas, né, muita gente jovem, né, muito jovens como eu e o pessoal que está morando comigo, que fala, mas eu não acho vantagem você mudar de casa para poder dividir com outra pessoa, mas é muito o fator da liberdade individual também. Aqui em casa, por exemplo, são 00:20, estou no estúdio gravando, o Daniel tá cozinhando, porque hoje ele falou que ia cozinhar, ele tá cozinhando, e o Henrique saiu. Ele não tem hora para voltar. No máximo a gente liga, pô, vai dormir em casa hoje? Sim. Não. E é isso. Não tem muito o controle que geralmente reside na casa de um familiar, sabe? Porque aqui todo mundo tá acordado, todo mundo tem na mente que somos pessoas diferentes, somos individuais, então a entrada e a saída de casa é neutro. Não tem que controlar um ou outro, porque cada um aqui é dono do seu nariz e acabou. É esse o ponto que muita gente ignora, principalmente quando você mora em casa de parente. Porque o parente acha que porque você é parente, ele tem o controle sobre a sua entrada e a sua saída, ou o que você faz, a sua vida individual ou não. Coisa essa que você não vai ter numa casa dividida com amigos, por exemplo.
Amigos são amigos, família são família e família também nem deve estar dando muito pitaco porque é vida individual. Pra mim, na minha opinião, inclusive, né, eu já falei isso aqui, é uma patifaria, uma coisa bem ruim, familiar que quer controlar o outro só porque, não, tem o meu sangue e eu vou controlar. Não é isso. A partir do momento que você tem 18 anos, mora sozinho, paga suas contas, você não tem que ser controlado por ninguém além de você. Na minha concepção, pelo menos. Então, assim, quando você se une a outras pessoas que também estão na busca da liberdade ou vivendo, bebendo desse vinho maravilhoso que é a liberdade, a vida adulta e enfim, você tem que entender que você está dividindo uma casa que vai entrar e sair o horário que quiser. Então, dá um sentimento interessante. E a melhor parte, né, que o pessoal pergunta qual é a vantagem, é justamente a compra. Nós estamos hoje em abril de 2022. Nós tivemos o pior mês da inflação em 28 anos. O pó de café de meio quilo tá R$ 21. O gás está para mais de 120. O arroz de 5 quilos está 25, sabe? O feijão tá batendo 5,80 em algumas marcas. Então assim, quando você une 3 salários e vai fazer mercado, você pode comprar muita coisa que a conta vai sair em conta para todo mundo. Vamos supor que na primeira compra a gente gaste 420. 420 por 3 é uma quantia barata, se você for levar em consideração tudo que foi comprado. Mas Senna, como assim? Tem a questão também de comida. Quanto mais gente comendo, mais gente gastando. Não é bem assim. Primeiro que um copo de arroz, para uma pessoa é muito, para duas não é. Mas se você comprar vários sacos de 5 quilos e deixar armazenado, vai sair mais em conta, ninguém vai passar fome e você não vai gastar tanto dinheiro quanto gastaria sozinho. Mas em casa sozinho eu gasto pouco. Será? Coloca aí na nota do seu caderninho. Aqui em casa a gente tem uma internet de 500 MB, né, de download por 400 de upload, tá? R$ 130. Dividindo 130 por 3, sai mais ou menos, vou até fazer a conta aqui na calculadora porque eu sou burro, 130 por 3, mais ou menos R$ 43. Na época que eu morava sozinho, eu gastava R$ 100 de internet. Sozinho. Vocês entendem a diferença? Outro ponto muito interessante é a luz. Senna, mas quanto mais gente morando, mais luz gasta. Mas lembra que o valor da luz vai ser dividido por 3. Lá em casa a luz vinha sozinha pra mim R$ 300. Então eu tinha que, sozinho, desembolsar R$ 300 pra poder pagar a luz. Você entende? Mas o aluguel, porque aqui nós também moramos de aluguel, mas o aluguel também é por 3. Então assim, tem as suas vantagens, sabe? Você divide tudo por 3. Vamos pedir uma pizza? Beleza, por 3 também. É essa a ideia. É você afiliar, né, o outro avião. É você afiliar realmente o útil ao agradável, colocando limites e, né, sempre pensando se vale ou não a pena. Se você ganha X e você acha que o outro ganhando X também vale a pena dividir, procura. A experiência de morar sozinho para um ser, né, é a coisa mais incrível que tem, principalmente na idade de coming the age, né, que falam, que é tipo a idade do amadurecimento. Você começa a ter que lidar com situações muito interessantes, sabe? O dia do lixo, sabe? Você começa a cozinhar, começa a ter que limpar a casa. O dia de limpar a casa aqui em casa é uma coisa incrível. Cada um pega um fone, pega uma música e vai, entendeu? Um pega a cozinha, outro pega a sala, outro pega a área de serviço, outro pega o terraço, outro pega não sei o quê. Dia do filme é incrível. Os 3 no sofá comendo alguma besteira e vendo o filme. Ponto. Entendeu? Então, assim, é muita questão também do como você vai lidar com isso. Eu saí de uma situação que eu imaginava que pra mim era super confortável pra uma que eu achei que seria mais ou menos e me surpreendi. Hoje eu digo que eu tô muito melhor, tanto financeiramente quanto psicologicamente, morando com outras pessoas, do que morando sozinho. O meu bolso, eu tô conseguindo sobrar dinheiro pra gastar dinheiro, porque antes eu tinha dinheiro. Pagava as contas e ficava sem dinheiro. Hoje não. Hoje eu consigo respirar um pouco. E também o fator de você chegar em casa e ter alguém para poder conversar, poder contar o dia, isso pesa muito. Pelo menos na minha situação pesa bastante.
Porque como você tá ouvindo nesse podcast, eu gosto de falar pra caramba. Então quanto mais gente eu tiver pra poder falar, melhor, certo? Então é mais ou menos isso. Eu vim trazer esse episódio aqui mais para poder estabelecer um episódio individualmente no meu coração, na minha mente, como um divisor de águas. Esse é o primeiro episódio que eu tô gravando numa casa que eu tô dividindo, que eu não tô mais morando sozinho, com duas pessoas que eu amo de paixão, que são meus irmãos de vida e meus irmãos postiços, entenda como quiser, e num estúdio, que tá em fase de montagem, tá bem precário, mas tá em fase de montagem, e eu tenho muita expectativa para que ele fique decente. Né? Para quem está se perguntando o que é o nosso estúdio, basicamente é um dos quartos da nossa casa, onde a gente está reformando para poder fazer uma criação de conteúdo decente. Então, eu acho que é esse o episódio de hoje. Falei durante 15 minutos sobre isso. Eu espero que algum ensinamento, alguma dica tenha servido para alguma coisa para você. Se não serviu, desculpa. Eu aconselho você a ver outro episódio, a ouvir, né? Outro ponto importante é que agora o Spotify, né, ele tem a questão da estrelinha. Então, se você quiser ajudar o SenaCast, né, a ser autodivulgável, a ser divulgado e tal, só clicar aí na estrelinha e dar 5 estrelas pra gente no seu aparelho, no seu serviço de streaming. Quanto tempo que eu não falo isso? No seu Apple Podcasts, no seu Deezer, né? O pessoal do Deezer fica boladão comigo que eu não falo do Deezer. Então, do Deezer, dê 5 estrelas, siga, dá o coração. O pessoal da Apple também fala que você não fala da Apple, só do Spotify. Então é isso. Onde você estiver ouvindo, Apple, Amazon, Google Podcasts, o Splitter, qualquer coisa. Onde você estiver ouvindo, na caixa de areia do seu gato, se eu tiver ouvido lá, ouvindo, dá estrela também. Vale a pena, nós precisamos de divulgação. Outra coisa muito importante é se você gosta de ouvir essas baboseiras aqui, quiser apoiar de alguma forma, apoia.se/Senacast. Tem apoios mensais a partir de R$3. Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Em breve mais novidades, mais análises incríveis do Sena Games. E um beijo. A mensagem final é tipo, não deixe de se surpreender com a vida, porque a vida é interessante quando você se joga um pouco. E meio que se você ficar preso numa ideia pra sempre, essa ideia acaba te consumindo. E você nem dá conta que ela tá te consumindo. Às vezes o horizonte pode ser um pouco mais interessante do que você acha também. É isso. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu!